O título da mensagem de hoje, a série é Os Agentes do Fim. E na mensagem de hoje é João, o apóstolo. Vamos ler Apocalipse capítulo 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Bom, a nossa história começa por volta do ano 95 depois de Cristo. Se levantou um imperador chamado Domiciano, que foi reconhecido no Império Romano como Deus. E ele passou a exigir a adoração da sua pessoa como o próprio Deus. Este, portanto, foi o primeiro imperador que de maneira objetiva perseguiu os cristãos. Porque os cristãos se recusaram a adorá-lo como Deus. Então ele começou a matar, a açoitar. E o apóstolo João, nesse momento, era o único apóstolo de Jesus que estava vivo. Eu não sei se vocês sabiam, mas todos os outros morreram. Decapitados, crucificados, apedrejados. Não houve nenhum deles que tenha ficado vivo. Então, a importância de João era muito grande, porque ele era o último apóstolo vivo. Então, Domiciano pega esse João e o envia para a ilha de Patmos, uma ilha pequena, rochosa, não tem nada lá. Era uma ilha de exílio, literalmente. E lá João imagina que ele vai terminar a sua vida. E ele provavelmente deve ter feito algumas orações assim: Deus, eu já estou velho. Se for para o Senhor impedir que eu pregue o Evangelho, por que o Senhor não me leva daqui? Mas ao contrário disso, Deus tinha algo extraordinário para João. Ele dá uma visão daquilo que se tornaria um dos livros mais importantes do Novo Testamento, porque é o livro de Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo. Algumas pessoas vão dizer: mas pastor, é um livro difícil, eu leio e não compreendo. E essa é a razão porque muitos, inclusive pastores, evitam falar de Apocalipse. Mas eu prometo para vocês que nessas 10 mensagens vocês vão entender o contexto do livro e vão ser muito abençoados. Amém? O livro de Apocalipse é um livro muito importante porque ele é um livro de caráter profético. O texto começa dizendo: revelação de Jesus Cristo. A palavra revelação na língua original do Novo Testamento, o grego, é Apocalipse. Apocalipse significa literalmente desvendar, tirar o véu. Agora, essa revelação não é de um homem qualquer. A revelação é do próprio Senhor Jesus. Diga para a pessoa ao teu lado: se Jesus tem algo para revelar, eu quero saber. Quando eu estava lendo esse texto, Deus falou muito comigo. Deus falou: filho, hoje em dia existem muitos homens que falam de si mesmos. Mas o que pode transformar a vida das pessoas é falar de Jesus. Então eu quero declarar para vocês que só tem um aqui que deve receber a honra e a glória, e é Jesus. Eu oro a Deus: Senhor, eu não quero falar de mim mesmo, eu quero falar da tua palavra, e eu quero revelar quem é o teu filho. Amém? Diz que um homem, um grande palestrante na área de economia, foi chamado para falar numa palestra para muitas pessoas por conta do que ele representava no mercado financeiro. E quando ele foi apresentado, o apresentador disse assim: olha, fulano de tal, um homem que conhece profundamente o mercado, numa só operação, para ele conseguiu ganhar 10 milhões de dólares. E quando ele chegou e tomou o microfone, ele falou: agradeço, mas
o que vocês falaram não é bem a verdade. Primeiro, que não eram 10 milhões, eram 20. Segundo, que não eram dólares, eram libras. Terceiro, que não era Nova York, era Londres. Quarto, que não sou eu, é meu irmão. 5, que ele não ganhou, ele perdeu. Eu usei essa ilustração simplesmente para dizer para vocês o seguinte: se não for para falar de Jesus, se não for para revelar quem Ele é, todo o resto pode vir tão marcado de interpretações humanas. Eu quero e tenho orado a Deus para poder desvendar juntamente com o Senhor o livro de Apocalipse, para que a tua vida seja profundamente impactada, transformada, e que você saia mais crente do que entrou a cada vez que você receber a palavra, amém? Então eu tenho orado: Senhor, não quero nada de mim não, eu quero falar da tua verdade. O verso 1, portanto, apresenta a natureza profética do livro. Deus vai desvendar para você quem é Jesus. Em segundo lugar, esse livro é um livro pessoal. Os versos 2 e 3 e verso 9 diz o seguinte: o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo que viu. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Depois, no capítulo 22, a Bíblia diz: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Esse livro é um livro pessoal. Primeiro porque João, ele se apresenta como irmão daquele povo, porque aquelas 7 igrejas para quem ele escreve as cartas, são igrejas que ele visitou. Até o John Stott diz que essas igrejas fazem um semicírculo, e está exatamente na sequência que João fazia quando ele ia passar pelas igrejas. Então muitos dos irmãos ele conhecia pessoalmente, mas essas igrejas também representam as fases da igreja ao longo dos séculos. Então nós estamos sendo destinatários de João, e ainda que ele não nos conhecesse pessoalmente, o Senhor Jesus conhece, e essa é uma carta do Senhor Jesus para a tua vida. Amém, queridos? Então eu quero te desafiar: abra o teu coração, peça para Deus, me ajuda a entender, e me ajuda porque o texto fala: bem-aventurado aquele que ouve, lê e guarda as palavras desse livro. Esse é o único livro da Bíblia que tem uma descrição clara, dizendo: quem recebe essa mensagem é abençoado. Amém? Nós lemos, vocês vão ouvir, e quando saírem daqui, em nome de Jesus, vão guardar as palavras desse livro. Amém? Portanto, João, ele escreve para as igrejas de Éfeso até Laodiceia. Em terceiro lugar, esse livro é um livro pictórico, cheio de símbolos. 39 vezes João fala que está escrevendo aquilo que ele viu. Então, para criar esse quadro vívido de algo que ia acontecer milênios mais tarde, é muito difícil. E Deus dá a ele muitas figuras, muitos símbolos. E a razão dele ter sido escrito em símbolos é simples. Se eu chego para vocês e digo: o Hitler é um déspota, quantos concordam? Se eu disser para vocês que o Hitler é um tirano, fica um pouco mais forte, né? E se eu disser para vocês que ele é uma besta, não besta como a gente usa, besta significa uma fera que devora, que mata. Então a razão do símbolo é que o símbolo, ele atravessa gerações. Ele carrega em si mesmo qualidades que passam
perpassa um tempo. Porque na verdade Deus está querendo dizer, quando fala do anticristo, que ele vai ser um fulano, um indivíduo extraordinariamente maligno. E portanto não é para a gente olhar e usar um adjetivo que seja qualquer. Não, ele é um homem mau, ele é um tirano. Não, ele é a besta. Então as figuras que estão usadas aqui são figuras que têm como objetivo pintar de vermelho, de roxo, os personagens importantes do livro. Mas além disso, é uma linguagem cifrada, porque como havia uma perseguição explícita de Domiciano, então eles escreveram de maneira que os crentes entendessem, mas que eles, o Império Romano, não entendiam. Tá bom? Então essa é a razão porque o texto de Apocalipse veio com tantas figuras e símbolos, e que, se não são estudados, fica difícil de compreender mesmo. Em quarto lugar, eu quero dizer para vocês que esse é um livro valioso. Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim: leia esse livro. Ele é um tesouro para a sua vida. Olha o que João 3 diz. Bem-aventurado. Você sabe o que essa palavra bem-aventurado significa? Feliz, cheio de júbilo. É a mesma palavra usada por Jesus no Sermão do Monte. As bem-aventuranças usam a mesma palavra que João está usando aqui, Macários. Felizes, bem-aventurados, aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Em outro texto ele diz: eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Essa é uma das frases que alguns teólogos liberais dizem. Não pode ser de Deus um negócio desse. Você está dizendo que ele vem logo, faz 2000 anos que não veio. Na verdade, no original esta palavra significa o seguinte: uma vez que se inicia, vai acontecer rapidamente. Mas quando você olha para o livro, você percebe que ele não foi feito para o tempo de João. Por exemplo, o livro de Apocalipse descreve uma cena em que dois profetas, chamados de as duas testemunhas, no grego os dois mártires, eles estão caminhando em Jerusalém e profetizando e pregando o evangelho. E a Bíblia diz que eles vão ser mortos pelo anticristo em praça pública, e diz: o mundo inteiro vai ver isso acontecer e vai trocar presente. Como é que pode o mundo inteiro ver naquela época? Hoje dá para a gente imaginar, né? O mundo inteiro, as pessoas lendo os seus tablets, ou os seus iPhones, ou as televisões, no metrô, no ônibus, no carro, as pessoas vendo o vídeo das duas testemunhas sendo mortas. Esse e outros detalhes do livro mostram claramente que estas profecias não poderiam se cumprir naquele tempo. O que João está dizendo é que quando começar, e o início disso, quando você lê o texto, ele fala que João viu coisas que já aconteceram, as que são, que eram presentes no seu tempo, e as que virão. O que passou e o tempo dele já foi. Mas quando vier o arrebatamento da igreja, aí se inicia a terceira fase do livro de Apocalipse, que vai do capítulo 4 até o 22. Amém? Ficou claro aqui? Glória a Deus. Mas diga: bem-aventurados, jubilosos, aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas. Amém? Então ele é um livro valioso para o indivíduo. Quem é que tem ouvidos? Porque tem gente que tem orelha, mas nem todo mundo tem ouvidos. Tem gente que ouve e não crê. Quantos creem que isso aqui foi Jesus que falou? Quantos aqui acham que não existe ninguém no universo capaz de impedir as coisas que vão acontecer aqui? Você é um bem-aventurado.
Ele é valioso para as igrejas também. Sabe por quê? Porque as igrejas onde se pregam essa palavra passam a ter uma outra perspectiva das coisas. Queridos, esse mundo aqui é um mundo que a gente não pode ter esperança em homens. Hoje nós estamos vivendo um momento extraordinário no Brasil. Mas infeliz aquele que acha que vai entrar um outro homem que não seja temente a Deus e que não vai meter a mão. O que o Brasil precisa de homens e de mulheres em todos os postos de liderança, homens incorruptíveis, tementes ao Deus Todo-Poderoso, amém? Porque senão é só trocar de lado. Então eu acompanho isso dizendo para os crentes: nós temos que orar. Porque não adianta nada você cair nos contos de fada, de carochinha. Porque se o indivíduo que chegar lá não tiver temor a Deus, vai meter a mão, porque o sistema é corruptor. Mas a igreja que recebe a palavra de Deus vinda do livro de Apocalipse é uma igreja que vai se santificar. Ele é valioso pelas suas bem-aventuranças. Versículo 3 nós lemos, mas há outro texto que diz: então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Apocalipse 16:15 diz: eis que venho como vem o ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Nós vivemos num tempo de muita degradação moral, irmãos. Hoje as pessoas vão e falam na internet, na televisão, falam tudo que querem, sem a mínima vergonha, e os crentes ficam morrendo de medo. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão: não ouça ninguém falar do seu Senhor e saia quieto. Hoje em dia os crentes estão vivendo o tempo do politicamente correto. Que se dane o politicamente correto. Se eles têm coragem de falar o que querem, tem que saber que vão ouvir o que não querem. Amém, irmãos? Nós precisamos pregar a palavra da verdade, porque o tempo é de degradação moral. E a igreja não pode se encolher. Porque quando Jesus vier buscar a sua igreja, muita gente vai ser encontrado nu. E a nudez na Bíblia, depois da queda, é um sinal de vergonha. Então é um livro que provoca a santificação. Capítulo 19, verso 9 diz assim: então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Durante 7 ocasiões diferentes no livro, João usa a figura bem-aventurados. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre essa segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele os 1000 anos. Amém? Você sabe o que a primeira ressurreição significa? Porque a Bíblia diz de 2 ressurreições. A primeira ressurreição acontece no dia do arrebatamento da igreja. Porque 1 Tessalonicenses 4,16 diz que primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos juntamente arrebatados com Ele nos ares. Primeira ressurreição, arrebatamento da igreja. E a segunda ressurreição? Alguém sabe quando é? No juízo final. Todas as pessoas, desde Adão até o arrebatamento, que creram os do Velho Testamento no Messias que viria. Depois de Jesus, os que creram que Jesus era o Messias que veio.
todos esses vão estar na primeira ressurreição. E os que não creram, estes vão ser reservados para a segunda ressurreição, lá diante do trono branco. E todos eles vão ser condenados eternamente. Tem muita gente hoje que não fala mais de inferno. Mas saiba você, meu querido, que para cada vez que Jesus falou do céu, Ele falou 7 vezes do inferno. Olha para a pessoa do teu lado e diga assim: o inferno é real. Diga: bem-aventurado quem vai participar da primeira ressurreição. Quantos aqui vão participar da primeira ressurreição? Como é que você pode garantir? A Bíblia é clara. Jesus disse: todo aquele que crê em mim, nas minhas palavras e no que me enviou, não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Aleluia. Aplauda o Senhor, diga aleluia. Este é o maior presente. Apocalipse 22:7. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. 22:14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Nós estamos falando de figura, né? O que é lavar a vestidura no sangue do Cordeiro? No sangue do Cordeiro. Como? Purificar-se. Diga para a pessoa ao teu lado: Jesus não vem buscar uma igreja rota, nem suja. Eu citei de manhã, um dos dias mais impactantes da minha vida foi o dia do casamento da Érica. Diferentemente de muitas noivas, ela não quis ir para esses, né? Como é que chama? O dia da noiva. Ela ficou em casa, chamou as amigas para virem lá. Então eu vi minha filha levantar de pijama. Ao longo do dia veio o cabeleireiro, começou a botar bob, enrolar o cabelo dela. E depois foi passando o dia, e de repente começaram a fazer a maquiagem. E por último, ela botou o vestido, ela estava em cima da minha cama. E ela botou o vestido, ela estava deslumbrante, linda, para encontrar o noivo. É assim que a igreja deve se portar. Hoje é tempo de cada dia da nossa vida a gente pedir para o Senhor: Senhor, mostra onde está o meu pecado, que eu quero confessar. Eu não quero justificar, eu não quero dar desculpa. Eu quero viver debaixo da tua vontade e a cada dia ser mais crente, ser mais puro, ser mais santo, me preparar para o dia do meu encontro com o Senhor. Amém? Queridos, a igreja está sendo chamada pelo Senhor hoje a santificação. Bem-aventurado. Eu quero ouvir do Senhor: filho, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Então, querido, Deus está te chamando não para olhar para o pecado do outro. Deus está te chamando para olhar para o seu pecado, para abandonar o seu pecado, para viver uma relação de expectativa do Senhor, da vinda do Senhor. Porque quando Ele vier, todos nós vamos estar perante Ele, numa grande sala, onde estará lá o trono de Cristo. Que não será um trono para salvação, porque nós já fomos salvos, mas será um trono onde nós vamos dar conta de tudo que falamos, ou pensamos, ou agimos. Amém? Diga para a pessoa ao teu lado: é tempo de se santificar. Ele é valioso porque ele é uma antecipação profética. Deus não faz nada sem avisar. Quando você olha para o pano de fundo do mundo, para o que está acontecendo na economia, na política, as nações se juntando, o Irã se preparando para entrar, para mandar bomba contra Israel, isso tudo está na palavra, irmãos. A Bíblia está dizendo que tudo isso ia acontecer muitos e muitos anos antes. A Bíblia diz que Jesus viria na plenitude dos tempos. Esse termo plenitude dos tempos significa
quando uma fruta chegou no tempo de maturação. A Bíblia diz que Jesus veio na plenitude dos tempos. Muitos profetas viram a vinda do Messias, mas ele só veio na hora que estava tudo pronto para que ele fosse o Salvador e morresse na cruz. A Bíblia diz também que quando completar a dispensação dos gentios, Jesus virá para tratar com Israel. Está chegando ao fim. Está chegando a hora. Os anjos já estão se preparando. O arcanjo já está com a trombeta estendida, aguardando a ordem do Senhor. Toca a trombeta. E quando ele tocar, Jesus virá nas nuvens e a igreja vai desaparecer nos ares, para desespero de muitos, mas para a glória e para a alegria e para o louvor e para o júbilo dos bem-aventurados. Estudar a profecia nos motiva a viver uma vida mais produtiva. Mateus 24:46 diz assim, é o próprio Jesus dizendo: bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Uma das armas mais poderosas do diabo é tirar sua paixão por Jesus. É fazer você não sentir mais prazer em servir a Deus, a se envolver nas coisas dessa vida como se fosse a coisa mais importante da tua vida. Querido, nada do que você faz nesse mundo você vai levar para lá. Você não vai levar seu dinheiro, você não vai levar os seus títulos, as suas conquistas, você não vai levar nada disso. Sabe o que você vai levar para lá? Tudo aquilo que você fez para Deus. E Jesus está dizendo: bem-aventurado o servo que quando o seu Senhor vier, for encontrado fazendo assim. Para cada pessoa que você compartilha de Jesus, é uma pedra na tua coroa. Para cada célula que você faz, abre a tua casa, para que o nome de Jesus seja glorificado. Cada palavra, cada ato, cada louvor, cada oferta, tudo isto é a obra das nossas mãos para o reino. Então, por que perder tanto tempo só investindo naquilo que vai ficar? Abra a sua casa. Tem gente que fala: vamos abrir a célula? Ai, pastor, eu trabalho tanto. Todo investimento do seu trabalho para essa vida vai ficar. Mas para cada célula que você abre, para cada vida que você compartilha, isso está sendo creditado na tua conta para a eternidade. Olha para a pessoa do teu lado e diga: Deus não te chamou só para ouvir. Deus te chamou para trabalhar para a sua obra. Amém? Conta-se de um turista que estava visitando a Suíça, e ele entrou num daqueles casarões muito grandes, e ele ficou muito impactado com o jardim, que era impecável. E ele viu um homem já de uma certa idade trabalhando ali. E ele perguntou para o homem: é você que cuida desse jardim? O homem falou: sim, sou eu o responsável por 20 anos. Ele falou: há 20 anos você trabalha aqui? Com muito orgulho. De quem é essa casa? Ele falou: é um magnata, um milionário. Ele não vem muito aqui. Ah, é? Quantas vezes ele vem aqui por ano? Ele falou: não, nesses 20 anos que eu vim, ele só veio 4 vezes. Que eu estou aqui, só veio 4 vezes. Ele falou: e você deixa esse negócio impecável desse jeito? Ele falou: eu trabalho como se ele fosse vir hoje. Você quer que Jesus te encontre fazendo alguma coisa? Faça hoje, faça amanhã, faça todo dia. Levante de manhã, e se Satanás está roubando a tua energia, a tua alegria, a tua unção, a vontade de você evangelizar, de trabalhar para Deus, se arrependa. Dobra o teu joelho e fala: Deus, eu não quero ficar desse jeito, eu quero te servir com alegria. Amém, irmãos? Você sabe que o John Wesley, quando eu leio a vida desses camaradas, eu fico com uma vergonha. O John Wesley, com 80 e poucos anos, ele pregava 3 vezes por dia.
E ele ficou bravo, porque o corpo dele não permitia ele viajar os milhares e milhares de quilômetros no lombo de um cavalo, como ele fazia quando ele tinha 70. Esses homens no céu, acho que a gente vai ver só de binóculo, né? Eles vão estar tão perto do trono de Deus que você vai falar: o que é aquele lá? Aquele é o John Wesley. Olhe para a pessoa do teu lado e diga: Jesus está voltando. É hora de trabalhar, arregaçar a manga e falar do amor de Jesus. Amém, irmãos? Eu fico triste quando eu vejo crentes que têm paixão por tudo, até por essa questão, tá? Não estou dizendo que eu sou contra a manifestação, pelo amor de Deus, mas eu fico triste. Eu não vejo paixão nos crentes pela obra de Jesus como eu vejo para sair fazer manifestação para a queda de um governo. Eu não vejo. Eu queria ver os crentes também fazendo isso, se alegrando em pregar o evangelho, se juntando. Eu estou feliz com o que está acontecendo, mas eu queria ver os crentes muito engajados em pregar o nome do Senhor Jesus, indignados com toda a podridão que Satanás está enfiando pela goela abaixo dos nossos filhos, nas escolas, nas televisões. Onde que estão os crentes indignados com isso? A que reino você serve? Apocalipse 1, versículo 5 diz assim: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Diga assim: Jesus é o primogênito dos mortos, ele ressuscitou, por isso eu também vou. E a Bíblia diz que ele é o soberano dos reis da terra. Ele não vai ser não. Quem governa o universo já é Jesus. Ele já governa, ainda que o diabo queira impedir ele de cumprir a sua palavra, ele vai cumprir. Por isso coloque a tua esperança nele, porque ele é fiel. Ele não vai trair as nossas esperanças. Amém? Lucas 21, 28. Jesus diz: quando vocês virem essas coisas acontecendo, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Olha para a pessoa do teu lado e diga: está chegando a hora. Levanta a tua cabeça. Queridos, eu não sei quantos de vocês viram o testemunho de um menino judeu de 15 anos. Esse menino era um judeu mesmo, lá mora em Israel. Ele morreu por 15 anos, era um judeu secular, não é de frequentar a sinagoga, não lê a Bíblia. E depois de 15 minutos ele vem falando das coisas que ele viu. Queridos, esse menino fala de coisas da vinda de Jesus de uma forma extraordinária. Ele não diz o nome de Jesus, mas você sabe que é. E ele está dando um testemunho no meio de uma sinagoga de um monte de rabinos ortodoxos. Ele fala de Gog, inclusive diz que o Gog é o Obama. E vai falando de coisas e coisas e coisas. O menino de 15 anos, você olha para a cara do menino, você vê que ele está impactado com o que ele viu. E os rabinos tudo assim, ó. Jesus está mandando os sinais. Igreja, é hora de sacudir o lombo e dizer: eu não vou ficar no marasmo, eu vou servir a Jesus até Ele vir. Amém? Às vezes eu fico respondendo às pessoas que me escrevem no Facebook. 9 em cada 10 pessoas me escrevem para falar: ore por mim, pastor, que eu preciso de encontrar um marido. Irmãos, eu me contenho para não dar umas respostas atravessadas. Sinceramente, você não precisa de homem e nem de mulher para você ser feliz. Você precisa de Jesus na tua vida. Você precisa ter uma experiência real com Jesus. As pessoas estão tão autocentradas. Ai, ora por mim. E é todo mundo, depressão.
Camarada, levanta a cabeça, pede para o Espírito Santo te batizar. Pede para Deus fazer uma obra de avivamento na tua vida, que você vai ver se a depressão não vai embora. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu não estou dizendo que depressão não seja real, é claro que é. Eu já vivi isso. Mas você pode fazer da tua depressão a tua amiga. Ou você pode dizer, eu não quero esse negócio. Deus tem um chamado para a minha vida, eu vou sair disso. Eu vou viver, eu vou ser uma bênção para o reino de Deus, amém ou não? Os próprios psiquiatras dizem, se o paciente não quiser sair da depressão, ele não sai. Esse livro é um livro muito importante, porque ele é um livro com propósito. Te preparar para o evento mais importante da história. Esse que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos os ultrapassaram. E em todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém, eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Esse é Jesus, é o Senhor que você serve, amém, e ele virá sim. Então o propósito desse livro é preparar a tua vida para esse encontro. Você vai para um casamento, você põe a tua melhor roupa, o melhor terno, as mulheres fazem o cabelo. Quantos de vocês estão se preparando para a vinda do noivo? Se preparar significa tomar banho, significa purificar a vida, significa olhar para dentro do coração e ver as intenções, significa viver para a glória de Deus. A Bíblia expressa a vinda de Jesus com a palavra parousia. E essa palavra parousia significa presença. Ele virá. E a minha esperança é que seja nessa geração. Mas eu quero te prometer uma coisa, eu te prometo uma coisa. Para você, ele virá nessa geração. Porque ou virá nas nuvens no dia do arrebatamento da igreja, ou virá no momento em que você fechar os seus olhos para esta vida e entrar na vida eterna. Então o que te separa do encontro com Jesus são alguns anos. Quando a gente vai envelhecendo, eu estou com 54, já vivi 2/3 da minha vida. Tem 1/3, talvez um pouco mais. Sabe qual é o meu sentimento todos os dias? Senhor, eu quero que essa seja a melhor parte. Eu quero viver esse último terço da minha vida como eu nunca vivi, com a paixão mais intensa, com a vida mais santificada, com a intrepidez maior. E eu quero falar do teu nome para todos. Deus está à procura deste povo que vai se encontrar com ele. Não existe nada melhor do que casar por amor. Eu casei por amor apaixonado. Quando eu namorava com a Lília, a gente orava e falava: Deus, ou a gente casa agora, ou então vai estragar o negócio. Porque eu anelava pelo dia que eu ia ser dela e ela ia ser minha plenamente. Eu tenho esse sentimento por Jesus. Que saudade, que expectativa, que vontade de ver o meu Senhor e o meu Salvador. Essa é a vontade que Deus tem para a tua vida. Por isso, nesses 10 estudos, você se prepare, porque você
vai ser desafiado a ter um encontro a cada dia com o Senhor. Amém?